Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Boss Class. Eu me chamo Fernanda Andretta e toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, eu trago aqui para você no YouTube uma aula, um conteúdo, algum assunto relevante relacionado ao empreender na advocacia ou ao famoso empreendedorismo jurídico. Eu sou advogada e, além de advogada, desde 2020, eu trabalho como treinadora e mentora de outras advogadas, ajudando essas advogadas a conquistarem, né, a liberdade financeira, geográfica e de tempo que querem ou queriam quando começaram as suas carreiras de serem as suas próprias chefes na advocacia e que, às vezes, ali no meio do caminho não dá certo porque a gente fica até aqui de trabalho, né? Então, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, eu trago conteúdos aqui para você relacionado ao empreender na advocacia. É um assunto que eu amo e que eu aplico dentro do meu escritório desde 2018, quando eu abri o meu escritório. E o tema de hoje a gente vai falar sobre pilares da precificação de honorários. Então, eu vou te dar um panorama geral do que você precisa analisar quando você for precificar um novo processo, para não precisar ficar dependendo da tabela da OAB. E você pode estar se questionando, né, Fer, você tem algo contra a tabela da OAB? Não, eu não tenho nada contra a tabela da OAB. Eu só realmente acredito que a tabela da OAB ela não traga um parâmetro real do teu caso aí no teu escritório. Porque, afinal de contas, a tabela da OAB, ela pega como base várias situações e regiões do estado no qual ela foi feita. Logo, a tabela da OAB de São Paulo é diferente da tabela da OAB de Santa Catarina em relação ao mesmo processo. Por quê? Porque os custos são diferentes, o custo de vida é diferente, né? Tudo é diferente. Agora, vamos supor que você esteja em uma cidade do litoral de Santa Catarina e eu esteja em uma cidade aqui do oeste de Santa Catarina, os dois extremos do mesmo estado. A situação da cidade é a mesma? A condição financeira dos clientes é a mesma? Os custos do meu escritório aqui e do seu escritório aí no litoral de Santa Catarina são os mesmos? Não são. É por isso que, mesmo que você utilize a tabela da OAB como uma base geral, um norte da sua advocacia, né? Ou que você trabalhe com práticas de mercado, como, por exemplo, direito previdenciário, direito do consumidor, direito trabalhista, que muito se cobra no êxito, né? Grande parte dos honorários são no êxito. Você precisa ter uma base de cálculo real para saber, será que esse processo vale a pena? Será que esse processo não vale a pena? Mesmo que eu vá trabalhar no êxito nesse processo aqui, será que quanto que eu preciso receber de honorários para que esse processo seja financeiramente vantajoso para a minha advocacia? Então, hoje eu vou te trazer aqui alguns pilares de precificação que eu considero extremamente importantes para que você utilize aí na tua advocacia, para que você comece a precificar os seus honorários tendo lucro na tua advocacia. Porque não adianta você estar faturando 10 mil, 50 mil, 100 mil, se você não estiver tendo lucro. Ou se você tiver que estar tendo que trabalhar 10 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda. Eu quero que você viva da tua advocacia e não que você sobreviva da tua advocacia ou que você seja escrava deste negócio. Então, eu vou trazer aqui alguns pilares para você começar a precificar com estratégia os teus honorários. Então, qual que é o primeiro ponto aqui que a gente vai precisar analisar? Quanto que custa a tua hora? Você já parou para fazer esse cálculo? A cada hora trabalhada do seu dia, quanto que custa essa hora? Quanto que custa o seu trabalho para o seu escritório? Ai, Fer, mas eu sou a dona do escritório, eu sou a única funcionária do escritório. Tudo bem, mas mesmo assim você tem um custo para trabalhar. Você tem um custo para manter o escritório aberto. Então, o que você precisa analisar é quanto custa o seu escritório e quanto custa a sua hora de trabalho. Como é que você vai fazer isso? Para descobrir quanto custa o seu escritório por mês. Você vai pegar uma planilha de Excel, um caderno, alguma coisa aí que você possa anotar e você vai discriminar todos os custos do seu escritório. Então, se você tem uma sede física, talvez você pague aluguel, você vai colocar lá aluguel, condomínio, luz,
internet, celular, certificado digital, plano do Jus Brasil, plano de sistema que você utilize, mercado, faxineira, o seu Prolabore, o seu salário dentro do escritório, se você tiver funcionários, o salário desses funcionários, o seu INSS, o INSS, FGTS desses funcionários, tudo que seja um custo do seu escritório. Você vai olhar para o seu escritório e dizer, ok, quanto esse negócio custa para se manter aberto, para se manter funcionando? Quanto que ele custa? E muito importante que você estabeleça o seu salário como um custo do seu escritório, porque afinal de contas você é uma funcionária do escritório. Sim, você é a dona do escritório, você é a boss do escritório, e ok. Mas você também é uma funcionária do escritório. E como funcionária, você precisa receber mensalmente pelos seus trabalhos. E claro, lá na frente, receber divisão de lucros a cada um determinado tempo. Então, primeiro ponto, quanto custa o teu escritório? Você vai pegar esse valor aí e você vai dividir pelo número de horas que você trabalha dentro de um mês. Como é que você faz para descobrir isso? Você vai pegar, eu trabalho 6 horas por dia, eu trabalho 8 horas por dia. Então, você vai pegar número de horas no que você trabalha por dia, vezes 5 dias na semana, vezes 4. Isso vai dar um valor. Esse valor vai ser o teu custo por hora trabalhada. Então, analisa aí, quanto que custa a tua hora? Pode ser que ela custe R$ 50, pode ser que ela custe 150, pode ser que ela custe 250. Então, o que você precisa ter em mente com esse custo de hora é, para cada hora que você está trabalhando, você custa este valor que saiu aí nesse cálculo. Se você estiver trabalhando e receber menos que isso ou cobrar menos que isso nos seus honorários, você está tendo prejuízo, você está pagando para trabalhar e você não está cumprindo com a principal função de uma empresa, que é ter lucro. Então já começa por aí. O valor da sua hora custo, o valor de quanto custa a sua hora, é o valor mínimo que deve ser cobrado por hora trabalhada, certo? O segundo pilar é quanto você quer lucrar por cada hora trabalhada. Vamos imaginar aqui que o valor do custo da sua hora seja R$ 100. Eu vou pegar valores arredondados aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa conta, tá? E você quer lucrar o dobro, você quer lucrar 100% em cima. Quanto que vai ser a sua hora de lucro? Vai ser R$ 200 a hora. Então, o que isso significa em termos gerais? Que a sua consulta tem que ser pelo menos R$ 200. Que para cada hora que você trabalhar no processo, você tem que cobrar R$ 200. Ou seja, uma audiência que demore 2 horas e que você cobrou menos de R$ 400, você pode até ter pagado o custo, mas você não lucrou. Então, é como se você não saísse no prejuízo, mas você também não ganhou o dinheiro. Você não enriqueceu com aquilo. Quando a gente fala de lucro, lucro é o que sobra no final do mês. Faturamento. Vamos lá. Faturamento é o que você entrou na tua conta. Então, entrou a parcela 1 de 10 do seu José, entrou a parcela 2 de 5 da Dona Maria, entrou uma consulta à vista, entrou um alvará, tudo isso é faturamento. Então, vamos supor que entrou no mês de agosto, eu estou gravando esse vídeo no início de setembro. Entrou no mês de agosto na sua conta R$ 10.000. Saiu da sua conta 6.000. Qual que foi o lucro? O lucro foi R$ 4.000. Me conta aqui nos comentários se está fazendo sentido isso, porque qualquer coisa eu trago um vídeo aqui para vocês falando da diferença de faturamento, lucro e prolabore, inclusive, tá? Então me conta aqui nos comentários se você tem interesse nesse vídeo ou não, que aí eu me organizo para gravar ele, combinado? Então vamos lá. Você quer lucrar na tua advocacia. É o lucro que coloca dinheiro no teu bolso. É o lucro que faz o escritório conseguir reinvestir em si próprio.
ter mais dinheiro para investir em si próprio, e trocar equipamento, em você fazer uma mentoria, em você comprar um curso. É o lucro que você vai fazer depois, divisão de lucros. Porque não tem como fazer divisão de lucros se não está tendo lucro. Então, a pergunta é: quanto você quer lucrar por cada hora que você trabalhar? Porque nós temos um custo e nós temos um percentual ou um valor de lucro. Quanto é esse valor? Quanto sobe a sua hora? Considerando que a hora custo é o mínimo, é o piso do que você tem que cobrar por hora trabalhada, certo? Depois, o que você precisa analisar no momento de precificar os seus honorários, né? O próximo pilar que você precisa analisar é quantas horas vai ser trabalhada no caso. Porque vamos lá, eu sou advogada familiarista, certo? São muito menos horas trabalhadas em um divórcio consensual do que em um divórcio litigioso. É por isso que o divórcio litigioso, ele custa o dobro ou mais do que um divórcio consensual. Porque o divórcio consensual, via de regra, ele é rápido. As pessoas querem se divorciar, estão de acordo com o divórcio e estão de acordo com a partilha de bens. Ou tem que acontecer ali uma, duas, três, máximo ali 4 reuniões para que essa partilha seja estabelecida. Então, ele é muito mais rápido de acontecer, muito mais fácil tecnicamente de ser feito do que um divórcio litigioso, que muitas vezes vai passar ali 3 anos, 4 anos, aquele processo andando. 3 anos, 4 anos conversando com o cliente praticamente todos os meses a respeito daquele processo. Então, se você pegar um processo inteiro, tá? Pega aí desde o processo mais simples que você tem no teu escritório até o processo mais difícil e complexo que você tem no teu escritório. Quantas horas você vai trabalhar em cada caso? E aí você vai ter que começar a fazer conta. Falaram pra gente que no direito não tinha conta, mas você decidiu empreender, e no empreendedorismo tem conta. Então você vai ter que fazer conta de, ok, a minha hora de trabalho é R$ 200. Lembra lá que a gente fez o exemplo? A minha hora que eu lucro, que eu tenho lucro na minha advocacia, é R$ 200. E esse processo aqui vai dar 100 horas de trabalho. Ok, então eu preciso cobrar 200 vezes 100. Quantas horas você demora para fazer cada trabalho, é você que vai ter que fazer a conta. Não tem uma regra. Tem gente que trabalha mais rápido, tem gente que trabalha mais devagar, tem processo, como eu falei, que é mais difícil, que é mais trabalhoso, que tem mais litígio, que vai ter mais conversa com o cliente, que vai ter mais reunião. Tem processo que é mais tranquilo, que é menos reunião com o cliente, que é mais a tua parte técnica mesmo. Então, você vai ter que analisar caso a caso. O que eu sugiro que você faça, caso você não tenha nenhuma ideia de quantas horas você demora, tem duas coisas que eu sugiro que você faça. A primeira coisa, trabalha com um cronômetro do lado, ou com o famoso timesheet. Então, comecei a fazer uma petição inicial. Vou colocar aqui, vou pegar meu celular, vou colocar o cronômetro do lado e vou ver quanto tempo eu demoro para fazer essa inicial. Ok, demorei 2 horas para fazer uma inicial. Em algum momento você vai revisar essa petição. Então, quando você for revisar, novamente, liga o cronômetro, vê quantas horas você demora para fazer essa revisão. E vai trabalhando com o cronômetro até você entender de fato quantas horas você demora para cada tipo de demanda dentro de um processo. Tem uma audiência de instrução. Quanto tempo você leva se preparando para essa audiência? Esse tempo também tem que ser computado. Esse tempo de estudo de caso também precisa ser computado. É um tempo de trabalho teu. Então, comece a trabalhar com timesheet, para você adquirir essa noção de tempo, porque muitas vezes a gente acha que faz as coisas rápido e não faz. Às vezes a gente demora uma tarde inteira para fazer uma inicial ou um recurso. Então, comece a trabalhar com timesheet, tá? E segunda coisa, analisa. O CNJ, ele tem um documento lá, que ele estabelece a média de duração de processo
de tipo de processo. Então, por exemplo, a média de duração dos processos de direito de família é de 8 anos. Então, eu já tenho uma base de que, se o processo durar 3 anos, foi muito bom. Se o processo durar 5 anos, está mais ou menos ali na média. Se o processo durar 10 anos, também está na média, porque a média é 8. Então, quando eu for precificar, eu também já me preparo para trabalhar praticamente 8 anos em um processo. Quantas horas de trabalho dá 8 anos de trabalho? Considerando que praticamente todos os meses você vai ter uma reunião com o cliente, você vai enviar um relatório, você vai entrar pelo menos uma vez no mesmo processo dessa pessoa. Cada vez que você envia um relatório de andamento processual para um cliente, você está trabalhando nesse processo. E isso tem que ser cobrado, por mais que você entregue para o cliente como um over delivery. Por mais que você entregue como um algo a mais para o teu cliente, é um trabalho que está sendo feito por você ou pela tua equipe que precisa e merece ser pago. Então, onde que isso está calculado aí na tua precificação? E, vamos lá, se você for uma advogada previdenciarista, trabalhista, consumerista, que recebe muito no êxito, quantas horas de trabalho você vai ter e quanto você precisa receber a título de honorários de sucumbência e do seu cliente para que este trabalho valha a pena financeiramente? Se você é uma advogada trabalhista e você vai fazer uma ação que dura em média, sei lá, 5 anos, quanto que você precisa receber para que esses 5 anos de trabalho se paguem e deem lucro? Se você fizer esse cálculo, eu tenho praticamente certeza que muitas ações trabalhistas, previdenciárias e do civil vão parar de valer a pena, porque elas não se pagam. Ai, mas eu vou receber 5 mil de uma vez só, vou receber 10 mil de uma vez só. Sim, mas depois de 3 anos? Divide 10 mil em 36 meses. Eu até vou fazer essa conta. Vou pegar meu celular aqui. Peraí. 10 mil dividido em 36 meses dá R$ 277 por mês. E a sua hora, aqui nesse exemplo que a gente está dando aqui nessa aula, nesse vídeo, é R$ 200 a hora. Será que uma ação dessa vale a pena? Financeiramente falando? Então, assim, tem que analisar muito bem a ação que você vai pegar. Se você for uma advogada que recebe no êxito e se você for uma advogada que cobra honorários iniciais. Então, analisem a precificação de vocês, tá? Para que a precificação de vocês a partir de agora, ela deixe de ser com base nas vozes da cabeça de vocês, nos divertidamente da cabeça de vocês, e ela passe a ser de forma intencional e estratégica. E aí pode ser que em algum momento você faça aí a sua precificação com base nesses pilares que eu expliquei nessa aula e você veja, nossa, eu tenho que cobrar muito mais caro do que eu estou cobrando para fazer essa determinada ação aqui no meu escritório, porque o valor que eu estou cobrando não está valendo a pena financeiramente. Então, o que eu te digo é, posiciona a tua marca e a tua imagem e a tua advocacia para que você consiga elevar o valor dos teus honorários, para que você consiga vender para quem paga este valor de honorários para uma advogada. Sempre tem cliente que paga, tá? Sempre tem. Tem high ticket em todas as áreas da advocacia. Então, analisa. Ou analisa se talvez você não quer mudar o público, se seja uma questão de deixar de fazer essa ação. Eu vou dar um exemplo para vocês. No início da minha advocacia, eu fazia execução de pensão alimentícia. Quando o genitor deixa de pagar a pensão alimentícia, a gente entra com uma ação de execução, ou pedindo a prisão, ou pedindo a penhora de bens. Eu deixei de fazer essa ação. Por quê? Porque não é uma ação financeiramente viável. Geralmente, a mãe que está precisando fazer uma ação dessa é porque ela já não está conseguindo dar conta das demandas do filho sozinha, porque ela já não está tendo ajuda financeira do pai da criança. E aí, ela geralmente não tem dinheiro para pagar os honorários, mas também não está em uma condição de ir para a defensoria pública. E nem a maioria das vezes é uma ação que, mesmo que cobre 30% no êxito, por exemplo, não vai valer a pena financeiramente.
Porque às vezes a pensão é baixinha, é R$ 400, é R$ 500, e mesmo que se some muitos meses, receber 30% de 10 mil parcelado, não vale a pena financeiramente. Para o meu escritório. Pode ser que para o teu escritório valha. Só que aí foi o que eu disse. É fazer conta. É analisar o assumir novas ações de forma estratégica, de forma intencional, que traga lucro e dinheiro para o teu bolso e para a tua advocacia, para que você consiga viver da advocacia e não só sobreviver da advocacia. Eu espero que essa aula de hoje tenha trazido algumas clarezas aí para o teu processo de precificação e que você pare de depender só da tabela da OAB e do teu feeling aí na advocacia, para que você comece a agir de forma estratégica, de forma intencional, colocando mais dinheiro no bolso. E eu te espero na quinta-feira da semana que vem, às 11h30, aqui no YouTube. E até a próxima quinta. Eu tô lá no Instagram, @feandreta, e eu vou adorar ter você por lá também. Até mais!